Como editar de forma mais rápida, mais eficiente e melhor? Parece ser a pergunta assim que todo mundo quer respondida, né? A gente, enquanto videomaker, acaba passando mais a nossa vida na frente do computador editando do que propriamente gravando, né? Eu sempre contabilizo ali pelo menos de 3 a 4 vezes o tempo de gravação, o meu tempo de edição. Tudo isso entre decupagem, exportação e a edição em si mesmo, né? Mas aqui nesse vídeo eu agrupei alguns conceitos e algumas ideias bem práticas de software para vocês, para como vocês conseguem, bom, talvez não chegar a máxima eficiência possível, mas como a gente começa a dar esses primeiros passos e pensar nesse caminho melhor sobre como a gente consegue deixar o nosso processo de edição um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais eficiente e um pouquinho melhor. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Gustavo Krubek, aqui a gente fala sobre edição, sobre colorização, sobre gravação e sobre tudo que envolve o mundo do audiovisual. E hoje a gente vai responder essa dúvida. Mas se vocês gostarem desse vídeo, já deem um like, se inscrevam no canal, porque isso ajuda demais a gente a crescer aqui o canal e a levar essa informação para mais pessoas. Mas vamos lá. Primeiro ponto que eu acho bem importante é a gente organizar e sistematizar essa edição. Sim, a ideia criativa a gente vai abordar ela aqui, mas eu acho que o criativo ele tem que ser um pouco ali limitado quando a gente está falando de fazer isso de forma profissional, contínua, que esse processo ele não se tranque muito na edição. Então, da minha forma, como eu borbulho muito de ideias quando eu vou levar um programa aqui, por exemplo, esse casamento aqui da ET, né, e do Felipe, para a edição, eu borbulho de ideias na hora que eu gravei. Então tem muita coisa acontecendo na minha mente, eu logo quero fazer uma parte, daí fazer outra, e o que é que acaba? Eu acabo me alongando demais nesse processo de edição. Então eu meio que sistematizar essa minha edição me ajuda pra caramba nesse processo. Como assim? Bom, eu jogo primeiro todos os takes numa timeline, eu começo essa decupagem, aí eu tenho quase que essa ideia de um checklist para fazer, né? E aí eu deixo tudo em ordem cronológica, e aí eu vou assistindo tudo isso, decupando, fazendo os cortes e separando todo esse material primeiro. Depois eu vou para as linhas do tempo específicas. Por exemplo, eu vou lá para o making off da noiva, depois para o making off do noivo, depois para a cerimônia. Ou se a gente está falando um vídeo no YouTube, eu corto todas as falas primeiro e eu dou uma olhada nesse A-roll e depois eu marco tudo que eu quero fazer nesse vídeo de inserts, o que eu tenho que colocar de imagem, mas eu ainda não coloco as imagens propriamente ditas. Eu assisto tudo isso e eu vou marcando tudo isso, dizendo, aqui é um ponto legal, aqui é um ponto legal, aqui é um ponto legal para ilustrar. Então, assim, diversos vídeos têm propósitos diferentes e sistemas um pouquinho diferentes. Mas essa ideia da gente fazer esse checklist, principalmente quando a gente lida com colorização, com equalização de som, tem alguns detalhes que é legal a gente deixar nesse checklist, porque eu, por exemplo, acabo esquecendo bastante. Por exemplo, assim, às vezes uma adjustment layer que eu tenho que habilitar para colorização em cima antes de exportar acaba se passando e eu tenho que fazer todo esse processo de exportação de novo. Então, eu com esse checklist acabo me achando muito melhor nessa organização aqui das coisas. Mas cada processo é um processo. O que eu recomendo a vocês é que vocês comecem a editar, vejam essa recorrência de edição e vejam o que vocês mais fazem repetidamente e aí dessa forma a gente consegue montar um sistema mais organizado para a gente fazer isso. Segunda coisa, e agora bem prático dentro do software, tanto para Premiere quanto DaVinci quanto Final Cut, e é o que todo mundo fala na internet, eu não consigo concordar mais com isso, que é em relação aos atalhos. É muito bom e muito importante quando tu tá editando e tu tá vendo quais as ferramentas que tu mais usa, tu sistematizar esses atalhos. Tu vê qual a ferramenta que tu mais usa e tu colocar uma tecla que seja talvez não a melhor combinação que o software te dá por padrão. Por exemplo, o meu teclado aqui ele é completamente customizado. Nada basicamente, tem alguns poucos atalhos que eu mantenho o padrão do software, mas todos os outros atalhos eu tudo configuro de acordo com o que fica melhor para mim. Por exemplo, assim, alguns atalhos bem importantes que eu utilizo para a gente acelerar essa nossa velocidade de edição, porque a gente está falando aqui um pouco de velocidade, né? Eu digo que a velocidade aqui ela se torna um aliado porque a gente quer encurtar esse processo do que está aqui na hora da gente editar e colocar dentro do computador. Então, se a gente puder encurtar esse espaço de tempo entre esse criativo se elaborar, os atalhos é uma ótima forma da gente fazer isso, vai ser muito melhor. Então, por exemplo, assim, um atalho que eu utilizo bastante, o corte ou o corte para delete. E o corte, ou no software eu teria que vir aqui na ferramenta e selecionar a ferramenta de Blade, ou apertar B ali e clicar para cortar. Eu tenho meu corte no X e no Z. O X ele corta só o que está selecionado, por exemplo, se seleciono esse take eu cortei ele ao meio, ou o Z ele corta toda a minha linha. Então ele vai cortar tudo que está em cima, tudo que está embaixo, todas as layers nisso aqui. Outro corte que funciona super bem também é o Q e o E, né? Que é o Rip to End e o Rip to Start, se não me engano, Trim to End e Trim to Start. Que é, eu vou colocar minha agulha aqui e eu quero que delete da agulha tudo que for para frente desse clipe eu quero que suma. Então ele vai encurtar o meu clipe a partir disso. Ou, se a gente fizer a lógica inversa, tudo que está para trás dessa agulha, ele vai encurtar o clipe
tudo que está para trás. Enfim, pessoal, são várias ferramentas. Se a gente fosse falar aqui de atalhos e ferramentas, a gente ia se estender bastante aqui, mas é legal vocês conhecerem os atalhos, as ferramentas que tem no software. E eu prometo trazer uma aula um pouquinho mais extensa aqui para o YouTube, que é todos os atalhos que eu utilizo e uma lista de atalhos das quais eu acho que mais vai mudar o processo de edição de vocês aqui dentro do YouTube, tá? Mas aqui eu não poderia falar de todos os atalhos nesse vídeo, porque senão a gente ficaria somente nos atalhos, certo? Mas essa ideia de personalizar o teclado para como vocês editam, qual é a melhor forma de vocês editarem e que deixa isso mais ágil, é muito bom. Seguindo nessa linha da gente deixar esse processo de edição um pouco menos árduo, né, porque ele é maçante, sim, mas a gente tirar um pouco dessa parte árdua do processo, a gente vai pensar em proxies. Eu acho que alguns de vocês já ouviram falar, alguns não ouviram falar, que é essa ideia de esse programa é muito pesado para o meu computador, não roda bem os arquivos, eu coloco aqui e começo a trancar tudo na hora da gente editar. Tem como em todos os programas, tanto no Premiere, quanto no DaVinci, quanto no Final Cut, a gente fazer versões mais leves desses arquivos para a gente editar na hora da gente fazer esse corte, a gente conseguir ter esse feeling, porque é muito importante que o programa não trave na hora que a gente está cortando o nosso vídeo, para a gente entrar nessa narrativa, né? Então, se a gente tem toda hora que dar um play, esperar as coisas acontecerem ali e tudo mais, vai afetando um pouquinho desse nosso ritmo narrativo, pelo menos do meu. Então, assim, a gente fazer proxies, por exemplo, no meu computador eu não faço, exceto numa situação que eu faço bastante, que é quando eu tenho multicâmeras, quando eu tenho às vezes uma câmera aqui de cima, uma captura de tela e essa câmera aqui me gravando, tudo em 4K começa a trancar um pouquinho. Eu faço proxies, eu prefiro esperar, ó, o computador faz aí, prefiro deixar ele lá meia hora fazendo, ou que seja uma hora, e eu voltar. E eu tenho uma edição mais lisinha para trabalhar do que eu ficar me frustrando e ter todo esse processo que vai ser mais difícil na hora da gente cortar, ver o que sai e ver o que fica. Então, proxies é uma ótima ideia para vocês pesquisarem mais sobre e verem como é que fazem cada um dos softwares de vocês. Agora vem uma ideia que a gente sai um pouco do computador e a gente vai para a nossa câmera na mão, que é justamente essa ideia, a gente gravar, eu poderia dizer de forma mais eficiente, né? Que a gente vai gravar só quase o que a gente vai utilizar, não gravar coisas demais, mas eu mudaria dessa eficiência e diria assim, ó, grave com intenção, né? Todo take que tu fizer tenha uma intenção, seja intencional. Às vezes a gente tem esse medo da gente gravar de menos e a gente começa a gravar coisas que ou ficam muito repetidas. Por exemplo, eu já tenho esse plano aberto e eu faço 30 planos abertos de quase o mesmo enquadramento ali, que não traz muito essa dinâmica na hora da edição. Então, assim, a gente procurar essa intencionalidade na hora que a gente está com a câmera na mão, a gente consegue levar isso pro programa e a gente também cria essa consciência de o que eu estou gravando aqui e a visão final que eu quero. Então, se a gente já vai fazendo, entre aspas, essa espécie de decupagem na hora da gente gravar, a gente chega com muito menos material e a gente chega muito mais certo do que a gente quer na edição. Então, gravar com intencionalidade é uma dica que eu deixo aqui para vocês. E aqui o nosso penúltimo ponto, que eu acho também muito importante, é aprendam o software que vocês estão editando. Se vocês escolheram ou o Premiere, ou o DaVinci, ou o Final Cut para editar, ou outros programas, aí agora a gente tem o CapCut para o computador, né? Aprendam muito bem esse software, procurem onde estão as ferramentas, se habituem com a interface. Por exemplo, aqui no Final Cut eu sei basicamente onde está qualquer coisa no software, mas são anos de construção até aqui. Basicamente, quando a gente aprende um software, a gente só transporta esses conhecimentos para outro software. Então, eu já vim sabendo do Premiere muita coisa e o único trabalho que eu tive aqui dentro do Final Cut é achar onde estavam essas coisas dentro do programa. Então, assim, aprender, ter conhecimento, saber que se pode fazer isso, não que eu vá usar. E eu, em 99% dos vídeos eu não uso todos os meus conhecimentos de edição dentro de um vídeo, mas é muito importante eu saber até onde eu posso chegar nessa edição. É a gente não se limitar pelo conhecimento, né? A gente pegar e usar ali o que a ferramenta nos proporciona. Não que eu faça tudo isso, não que eu vá fazer máscara em todos os meus vídeos, mas eu sei todo o conceito e falei, aqui talvez seja interessante eu utilizar essa máscara. E aí, pessoal, que entra o Videoflix, que lá dentro, principalmente nessa parte de edição, que lá tem Final Cut e Premiere completões. Por que completões? Eu sempre costumo dar essa ideia do Videoflix aqui como eu vendo tempo para vocês, essa eficiência máxima ali, principalmente nessa hora de prática, gravação, a gente gravar, a gente fazer vídeos muito bons, gastando muito pouco e eu realmente vendo para vocês aqui essa ideia de tempo, né? Porque vocês podem achar tudo na internet, mas lá eu concentro tudo de forma muito guiada em um passo a passo.
Porém, pessoal, nos cursos de Final Cut e Premiere lá dentro, os dois têm mais de 40 aulas, são mega completos. E nos primeiros módulos eles têm essa ideia de eu não vou mostrar tudo do software para vocês, eu vou mostrar ali o que vai deixar o processo de vocês mais rápido, vocês vão aprender um processo de edição do início ao fim ali, de forma mais simples, de forma mais didática e que vocês se sintam capazes nesse início. Mas vem o terceiro e o quarto módulo, que são basicamente todas as ferramentas que eu conheço dentro do software e que ele funciona com essa ideia desse grande dicionário, né? Eu mesmo, às vezes, quando eu vou pegar um Premiere ali, que faz um tempinho que eu não edito, eu vou lá no meu curso de Premiere e eu olho, como é que faz esse speed ramp mesmo ali e tudo mais. Então, ele serve como um grande dicionário para vocês também consultarem na hora de vocês estarem editando. Então, pessoal, fica aqui o meu convite de vocês para dentro do Videoflix. O primeiro link aqui da descrição é para vocês ingressarem lá, se vocês quiserem. E o nosso último e talvez o mais importante processo de todos dentro da edição para que ele seja legal é justamente isso, a gente aproveitar o processo. A gente vê o que serve pra gente nessas dicas, por exemplo, todas que eu dei aqui para vocês. Sistematizar é uma coisa legal, tá funcionando na minha edição ou limita um pouco da minha criatividade? É interessante vocês fazerem essas perguntas para vocês mesmos para ver o que mais encaixa nesse processo de edição, que talvez pode ser um pouco mais longo, não precisa ser extremamente rápido, mas pode ser muito mais prazeroso. E é justamente essa ideia, a gente pegar essa ideia da edição, que ela realmente acaba sendo um pouquinho mais maçante, pelo menos para mim, ela acaba sendo um pouquinho mais demorada, eu acabo procrastinando um pouquinho mais a edição, mas eu tento deixar esse processo de uma forma que seja o mais legal possível para que eu redescubra também coisas na edição, né? Esse seja também um processo ali de aprendizagem pseudo-eterno ali, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esses pontos eu acho que são bem chaves para a gente pensar nessa ideia dessa edição mais rápida, eficiente, mas principalmente mais prazerosa. E eu também vou deixar aqui um presentão para vocês no final do vídeo, tá? Vocês que assistiram até o fim. Tem um link aqui na descrição do curso completo, gratuito, aqui dentro do YouTube, certificado para vocês. Então vocês que estão dando os primeiros passos no vídeo, lá dentro do curso, toda a segunda metade do curso, a gente primeiro grava na primeira aula, entende as configurações de câmera e tudo mais, mas a segunda parte do curso, a gente vai para o software de edição. E lá dentro eu passo o DaVinci Resolve, por exemplo, que não é um software ali que eu tenho um conhecimento completo, mas eu consigo transportar todos os conhecimentos muito chaves que eu tenho nos outros programas para dentro do DaVinci Resolve para mostrar para vocês em um software gratuito. E isso é muito importante, porque lá dentro do DaVinci Resolve eu tenho o resultado que eu queria, exatamente o que eu queria. Por quê? Porque eu já sei o que eu quero. Então ali dentro do DaVinci Resolve, o meu trabalho foi achar as ferramentas que possibilitassem eu imprimir essa minha visão dentro do vídeo ali editado. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like para ajudar bastante nisso e comenta aí embaixo o que ajudou vocês nesse processo de edição ou se vocês têm alguma coisa para contribuir aqui com a galera do canal sobre o que seria legal a gente pensar nesse processo de edição. Certo, pessoal? Um abraço. Até o nosso próximo vídeo.